filho pródigo, o bom samaritano. Essas são algumas das parábolas mais conhecidas que Jesus contou e que foram registradas na Bíblia. Juntando os 4 evangelhos foram mais de 40 no total. Realmente ele tinha um jeito diferente de ensinar as pessoas. Mas sabe o que significa uma parábola? Sabe por que ele se comunicava assim? A resposta vai te surpreender. É só vir com a gente. Vamos bibliografar para você. Elas são definidas como histórias curtas que são muito conhecidas nos dias de
então nada foi produzido naquela região. Porém, as sementes que caíram na terra boa, onde o homem havia plantado, e existem aquelas que são como as sementes plantadas em terra boa. Elas recebem a mensagem e dão muitos frutos. Jesus está disposto a te ensinar como um pai quer ensinar o seu filho. Deixe ele plantar as sementes no seu coração. Esteja disposto a recebê-las. Ele quer te ver dando frutos lá na frente. Quem dá o tempo de crescer é ele. Apenas confie. Será a melhor decisão da sua vida. E aí, galera, acharam interessante o vídeo de hoje? Faça parte disso então. Se inscreve no nosso canal para ajudar a gente. Junte-se a nós, venha fazer parte disso. Vamos espalhar a mensagem de Deus pelo mundo. Deixa seu like e comenta aí embaixo temas para os próximos vídeos que vocês querem ver aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau!